Namastê, boas-vindas. Eu sou a Lilian Gouveia, psicoterapeuta integrativa e mentora de meditação há 30 anos e estou aqui para compartilhar um pouco com você sobre o tema energias e os elementos da natureza. Vamos falar um pouquinho sobre cada energia, cada parte que compõe o teu ser e a relação com os elementos da natureza. Muitas vezes, para a maioria das pessoas, a gente vai ter uma tendência em exagerar de um lado e faltar do outro, um tipo de energia específica. Por exemplo, uma pessoa que é muito terra, geralmente é uma pessoa muito compenetrada, concentrada, que se relaciona com essa parte mais da matéria, da concretização. Então, vamos começar a falar e desenvolver um pouco mais sobre essa questão das energias e dos elementos. Quem se conecta com o elemento terra? Geralmente as pessoas que têm uma familiaridade maior com a terra, com a natureza, colocar os pés no chão. Geralmente são pessoas mais organizadas, que estão mais conectadas com materializar, com concretizar as coisas, com organizar. São pessoas que estão mais focadas no que elas querem concretizar materialmente falando. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem uma tendência a ter muitas ideias, mas uma dificuldade de concretizar essas ideias, é muito importante que você fortaleça a sua conexão com a Terra. A conexão com a Terra nos ajuda a gente ter uma conexão com o momento presente. A gente está mais presente nas situações. E como fortalecer essa conexão com a Terra? Andando com os pés descalços na terra, uma trilha, um gramado, sentindo essa conexão mesmo com a natureza. A essência da canela, por exemplo, ter essa relação, essa boa relação com a alimentação, os alimentos principalmente que nascem embaixo da terra, raízes como a cenoura, beterraba, mandioca, inhame, que são alimentos que ajudam a você fortalecer essa conexão com a natureza, deixar de ser um pouquinho urbano demais e ir em contato mesmo com a natureza. Isso pode ajudar muito a que você se fortaleça, movimente mais as suas energias de concretização, as suas energias que te ajudam a você estar em equilíbrio com o seu trabalho, com tudo que você quer concretizar, realizar, empreender. O elemento terra, ele traz essa força para a gente concretizar, para a gente realizar no plano físico, ok? Por exemplo, uma pessoa que tem uma conexão muito forte com o elemento ar, geralmente são pessoas muito intelectuais, racionais, que têm muitas ideias, muita criatividade e então essa facilidade de muitos pensamentos, né? Nossa, eu quero começar um projeto X, Y, Z, sempre tem muitas ideias, muitas informações, mas na hora de concretizar, como eu estava falando, fica difícil. Então, essa pessoa tem muito ar, né? Ela já tem uma conexão muito grande com o elemento ar. Geralmente são pessoas que, até na parte da alimentação, por exemplo, gostam muito de salada, sucos, alimentos mais leves, por exemplo. É uma possibilidade, uma tendência. Claro que não é todo mundo. Mas como equilibrar? Geralmente fortalecendo o elemento terra. Agora,
Tem muitas pessoas que são muito terra e não têm o elemento ar. Tem uma dificuldade de ter ideias, de raciocinar, de pensar. E então, essas pessoas já precisam mais do elemento ar. Já precisam mais, literalmente, respirar de ar. Então, é muito importante, por exemplo, cidade presente, estar em algum lugar na natureza, se possível, nas alturas. Viajar ou ir passear num lugar que seja alto, que você veja o horizonte, que você tenha aquela visão ampla das montanhas, por exemplo. O elemento ar é leveza, nesse sentido do leve, do fluido, do movimento. A dança pode alimentar o seu elemento ar, por exemplo. Os alimentos mais sutis podem estimular o seu elemento ar. Então, uma pessoa que é muito densa, muito séria, rígida, ela precisa do elemento ar e do elemento água para trabalhar um pouco mais a fluidez. O elemento água vai ajudar você a ser mais flexível, mais fluido, sentir mais suas emoções. Água é emoção. Então, beber água, beber bastante água é muito importante para a nossa saúde. Para que os rins funcionem bem, filtrem facilmente os líquidos e as toxinas, expurgue o que não precisa mais e também energeticamente, emocionalmente, equilibrar e filtrar as emoções. Todas as emoções e sentimentos que a gente entra em contato na nossa vida, no nosso dia a dia, são energias. E como que você está lidando com as suas emoções? As emoções negativas, os sentimentos negativos, eles agem como toxinas dentro da gente, no corpo físico, inclusive. Pode observar, uma pessoa que se ressente facilmente, vingativa, que guarda muito rancor, geralmente essa pessoa pode não ter uma boa saúde. E quem já consegue lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, perdoar mais facilmente, está mais fluido com as emoções, procura estar mais conectado com as emoções e sentimentos positivos, construtivos, do que os negativos, tendência maior dessa pessoa ter uma boa energia e uma saúde melhor também. Então a água, ela convida você para olhar para suas emoções, para os seus sentimentos. É muito importante que a gente tenha consciência das reais emoções e sentimentos que a gente tem, que as pessoas despertam na gente, as situações, os acontecimentos. Uma pessoa que não presta muita atenção nisso, geralmente vai acumular energia, vai reter líquido, vai reter as emoções e os sentimentos, não vai ter uma clareza do que está sentindo, do que realmente quer. Então é muito importante que você tenha clareza dos seus sentimentos, das suas emoções. Água é emoção. Então, se você sonha muito com água, com as ondas do mar, lagos, beber água. A água é o símbolo das emoções. Geralmente, uma pessoa que tem muita energia relacionada ao elemento água, geralmente são pessoas muito emotivas, muito sensíveis, e que ou guardam demais seus sentimentos e emoções, ou extravasam demais. E uma hora estão de um jeito, outra hora de outro, muito triste ou muito feliz. Mas é importante a gente ter uma relação equilibrada com os elementos. Então, o que é uma relação equilibrada com o elemento água? É você ter clareza das suas emoções e dos seus sentimentos.
no autoconhecimento, geralmente quando você mergulha, olha para dentro, você consegue ter uma clareza maior das suas emoções e dos seus sentimentos e de como você é suscetível ou vulnerável e o quanto você pode começar a ter um discernimento maior para filtrar um pouco mais essas emoções e esses sentimentos. E o elemento fogo. O elemento fogo tem a ver com ação, com movimento, com energia mais primitiva, física, sexual. Então, geralmente uma pessoa que tem um elemento fogo muito fortalecido, geralmente são pessoas muito intensas, que têm uma sexualidade muito forte e um excesso de energia, precisam praticar algum esporte. E quem não está com uma energia do elemento relacionada ao elemento fogo, precisa se nutrir desse elemento fogo. Em todos os aspectos, alimentos mais apimentados, mais condimentados, vermelhados. O elemento fogo é todo o calor da vida, o calor interno, o calor externo. Então é importante também fazer uma análise de como que você está em relação a esse elemento fogo. Uma pessoa que tem muita energia ligada ao elemento fogo, eu costumo brincar, é o bom dia por quê? Então aquela pessoa que já acorda, e você fala bom dia, a pessoa fala por quê? Né? Então são pessoas muito que já estão achando que você já está brigando, que você está cutucando, né? Então impacientes, intolerantes, briguentas. Mas também são pessoas contagiantes, apaixonantes, que têm muita energia, sedutoras. Toda a sexualidade tem a ver com o elemento fogo. E esse conhecimento de como estão as minhas energias, quais energias que eu tenho que são mais fortes, a conexão mais forte com quais elementos, quais energias que eu não tenho uma conexão tão forte com alguns elementos, e como fazer esse tempero, esse balanço, como organizar internamente e cuidar dessas energias, para que os seus relacionamentos sejam saudáveis, para que o seu dia a dia seja harmonioso, para que você possa ter uma vida mais em harmonia, mais coerente com você, mais construtiva, relacionamentos mais construtivos. Esse conhecimento das suas próprias energias, das relações dessas energias com os elementos, fogo, terra, água e ar, e como que você está fazendo esse tempero, esse balanço dessas energias no seu dia a dia, nas cores que você usa, como as roupas, o contato visual, os alimentos, os temperos, as ervas, os chás, os aromas. Como que você se conecta com esses elementos? Quais os elementos que estão exagerados na tua vida? Quais os elementos que quase você não tem conexão? E como fazer esse balanço e esse equilíbrio? Além de como você percebe as suas energias por dentro, você com você mesmo, que tem a ver com essas vozes internas e os elementos, como eu comentei, da natureza. Cada energia tem uma característica, né? Ou ela é mais quente, ou ela é mais fria, ou ela é mais fluida, ou ela é mais fixa. Então, quando a gente vai entendendo isso, geralmente a gente também vai compreendendo como normalmente nós nos relacionamos com as outras pessoas, em determinados momentos também. Então, a partir do momento que você vai se autoconhecendo, você vai entendendo melhor como que você costuma se comportar com assim, determinados perfis de pessoas, de ambientes, de acontecimentos, ok? E também nos relacionamentos, uma coisa muito curiosa. Geralmente a gente percebe que quem tem muita água geralmente vai buscar alguém, por exemplo, que tenha muita terra para dar estabilidade para essa pessoa, para que essa pessoa não se sinta tão insegura.
E geralmente quem é muito terra pode procurar alguém muito água, para dar um tempero na vida, falar, nossa, eu sou tão rígido, fixo, preciso de alguém que traga um pouco de alegria na minha vida, que me tire um pouco da monotonia de ter agenda e trabalhar demais, tá? São exemplos que eu acho bem interessante para você compreender muitas vezes que existe essa possibilidade de você procurar fora o que na verdade você está procurando dentro. E tudo bem se você estiver consciente disso. E aí, também, a partir do momento que você vai se olhando para dentro, você vai desenvolvendo isso dentro de você e equilibrando e harmonizando. Um casal que se trabalha, que procura se compreender, olhar para dentro, vai temperando essas energias, vai balanceando essas energias. Por exemplo, uma pessoa extremamente ar, muito racional, pode também procurar alguém mais terra para trazer essa concretização, trazer para o palpável, viver o momento presente, não só o futuro. Geralmente, quem é muito elemento fogo, aquela pessoa extremamente intensa, pode procurar uma pessoa muito água, porque aí fogo e água, não é? Uma pessoa que sente muito. Ou pode procurar alguém mais terra, mais estável. E quem é terra, procurar alguém muito fogo, porque quer movimentar, quer uma vida a mais no seu dia a dia. É muito interessante a gente entender também nas nossas relações o que a gente busca e também o que a gente tem dificuldade. Às vezes um pai, uma mãe, um professor, de repente você é muito ar, super cheio de ideias novas toda hora, quer começar algo novo, e tem um pai ou uma mãe terra que te chama para os compromissos, para as responsabilidades, para que você materialize e organize. Se você compreende o que essa pessoa está pedindo para você e que de uma certa forma, consciente ou inconscientemente, ela está pedindo para que você se equilibre, só isso, para que você desenvolva algo que você não tem tão desenvolvido ainda dentro de você. Então, esse conhecimento das suas energias e das relações com os elementos também pode ajudar muito que você compreenda as suas relações e o que as pessoas provocam e por que elas provocam determinadas reações em você. E aí, você perde menos energia também com bobagem, você vai ter menos desentendimentos, porque você vai estar com outro olhar, você vai estar compreendendo um pouco mais o que essa pessoa veio te trazer como experiência e como aprendizado, o que um acontecimento pode estar trazendo para você como experiência e como aprendizado. É muito importante você aproveitar esse entendimento das suas próprias energias e utilizar as suas melhores versões e compreender também o que cada um traz para você como experiência, o que cada acontecimento, cada vivência, cada evento na nossa vida, cada nova oportunidade. E os elementos, os 4 elementos, eles estão aí, ao nosso redor, disponíveis para que a gente possa ir se conhecendo, se percebendo, né? E fazendo esse balanceamento, organizando essas energias e distribuindo. Se eu tenho muito disso, eu vou equilibrar um pouco com esse outro ponto, com esse outro elemento, com essa outra energia. E esse conhecimento vai ajudando a você ter cada vez mais harmonia, mais paz e mais alegria na sua vida. Namastê. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deseja comentar algo ou gostaria que eu falasse sobre determinado assunto, escreva aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber todos os meus conteúdos. Namastê!